Vamos começar fazendo uma rapidíssima revisão do que a gente viu na última aula, até porque essa revisão é fundamental para a aula de hoje. Então, isso aqui foi um slide apresentado na última aula, quando a gente estudou o conjunto linear com fase progressiva. Então, relembrando, nós temos um conjunto com elementos geometricamente idênticos, transladados ao longo de um eixo, ao longo de uma direção, né? No caso aqui, a direção escolhida foi a direção Z, para fazer com que a expressão do fator de conjunto não dependa do ângulo φ. E, consequentemente, a análise e a compreensão ficam menos complicadas. E nós assumimos que as amplitudes das excitações de cada elemento são constantes, né? Eles têm a mesma amplitude, porém com progressão de fase. Como é que isso pode ser alcançado? Por exemplo, colocando, né, a linha de transmissão que leva a informação até o elemento, assumindo esse conjunto transmitindo, você faz com que essas linhas de transmissão tenham tamanhos diferentes, devidamente ajustados, para que a fase de um elemento para o outro varie da mesma constante beta, que foi a letra que a gente usou para representar em radianos essa progressão de fase. Ela pode ser positiva, ou seja, a fase vai aumentando ao longo do eixo Z, ela pode ser negativa, e ela pode ser nula, ou seja, todos os elementos radiando em fase. Então, isso é um conjunto com características bastante particulares, restritas, mas é um conjunto bastante utilizado na prática. A gente estudou esse conjunto na aula passada, tá? Somando as contribuições, né, de cada elemento, a gente chega nesse somatório que corresponde ao nosso fator de conjunto. E, para o caso específico do conjunto com fase progressiva, esse somatório, e apenas nessa situação, é uma PG. E, por ser uma PG, a gente consegue somar isso fechadinho. Foi o resultado mostrado aqui, nesse slide seguinte. Então, utilizando as propriedades da PG, nós chegamos, nessa expressão. Ou seja, daqui a pouco, essa expressão que aparece aqui, essa divisão de um seno pelo outro, ele vai aparecer, essa razão, essa divisão, vai aparecer de novo na aula de hoje. Então, não se esqueça de que essa expressão aqui, pode ser reescrita como um somatório. Isso aqui representa esse somatório. É só você trabalhar de trás para frente, é o que a gente vai precisar mais lá para o final da aula. Então, não se esqueça, uma informação importante nessa revisão da última aula é que essa razão aqui, essa divisão, ela pode ser reescrita de volta num somatório. A gente vai precisar disso na aula de hoje. E, estudando melhor essa razão entre senos, a gente chegou, né, com o módulo dessa razão descrita por um gráfico como esse aqui, onde você tem os nulos e máximos globais, que vão acabar correspondendo às direções onde ocorre a máxima diretividade. Lembrando que essa análise ela está sendo feita apenas em cima do fator de conjunto. A diretividade mesmo da antena do conjunto também depende do fator de elemento, tá? Então, aqui só aparece o fator de conjunto. Bom, porém, o ângulo θ está limitado. O ângulo θ ele varia entre 0 e π. Então, na verdade, apenas os lóbulos contidos nessa região aqui, que eu chamei de região visível, cuja largura angular é dada por 2 vezes k vezes d, d é a distância de um elemento para o outro. Só os lóbulos que aparecem dentro dessa região é que realmente vão existir, tá? Do lado direito dessa janela corresponde a direção θ igual a 0. O lado esquerdo, θ igual a π. E bem aqui no meio, θ igual a π sobre 2. Então, através desse gráfico, a gente consegue entender melhor, né, eu espero,
o funcionamento desse conjunto de fase progressiva. E mais do que isso, um gráfico como esse, se você exercitar direitinho, ele facilita a solução dos problemas envolvendo conjuntos com fase progressiva. Aí tem esse outro slide que tenta ilustrar melhor o que eu estou falando aqui. Ó. Esse daqui seria aquele gráfico do slide anterior, é uma figura que eu tirei do Balanes, ó, com a janela visível, a região visível aqui destacada, ó. Mas, na verdade, isso aqui, ó, representa um diagrama como esse, aqui embaixo. Ó. Lembrando que esse diagrama é só do fator de conjunto, é como se os elementos fossem antenas isotrópicas. Então, ó, a parte à direita dessa janela corresponde à direção θ igual a zero aqui, ó. À esquerda, θ igual a π, ó, aqui embaixo. Esse lóbulo, que aqui nesse caso apareceu apenas um lóbulo máximo global, corresponde à direção onde o fator de conjunto vai ter a sua máxima diretividade. Variando o número de elementos do conjunto, você acrescenta mais nulos nesse diagrama. Consequentemente, o lóbulo principal, se houver apenas um, né, ele fica mais estreito. Lóbulo principal mais estreito significa maior diretividade naquela direção. Mexendo na distância entre os elementos, eu alargo ou estreito essa janela, ou seja, eu ponho mais ou menos lóbulos no diagrama. Mexendo na fase beta, repare que o beta aparece em todos os pontos aqui, ó, beta, beta, beta. Eu desloco essa janela para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eu posiciono esse máximo, se houver apenas um, né? Eu posiciono esse máximo na direção que eu quero. Ou mais perto de 0 graus, ou mais perto de 180 graus. Então, com essa figura, a gente consegue visualizar melhor o problema e também, em algumas situações mais simples, resolver os exercícios, os exemplos. E a gente mostrou na aula passada 2 exemplos. E, basicamente, a gente concluiu a aula com esse conjunto de fase progressiva. Então, repare, dá para fazer um monte de coisa com um conjunto de fase progressiva. Por exemplo, se eu colocar esse conjunto aqui, ó, na vertical, ao invés de na horizontal. Esse daqui, ó, se ele for o elemento superior e esse aqui o inferior, repare, eu vou estar apontando o meu lóbulo, né, para baixo. Se esse daqui, ó, correspondeu ao elemento superior e esse é o inferior, se eu colocar isso aqui na vertical, eu estaria com isso, ó, conseguindo fazer com que esse feixe, esse lóbulo principal, apontasse para baixo, abaixo da linha do horizonte. Isso é útil, por exemplo, se eu estiver pensando num conjunto usado em radiodifusão, por exemplo, FM. Que eu não quero jogar essa energia lá no horizonte, eu quero iluminar, cobrir uma cidade, uma região em torno, em volta dessa antena. Então, o conjunto de fase progressiva, ele é muito utilizado em situações como essa, quando eu quero cobrir uma região abaixo, sem precisar inclinar mecanicamente a antena. A gente chama isso daí, essa fase progressiva, de tilt elétrico. Ou seja, sem precisar inclinar mecanicamente o conjunto, colocando uma progressão de fase apropriadamente ajustada, eu consigo esse tilt, que a gente chama de tilt elétrico, no feixe principal do diagrama de radiação. Antes de prosseguirmos para a aula de hoje, propriamente dita, alguém tem alguma pergunta sobre a última aula? Não. Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver o único exemplo do curso, né, de síntese de antenas. O curso inteiro é sobre análise de antenas. A gente pega uma determinada geometria, analisa e vê as consequências daquela geometria.
entre outras coisas, o diagrama de radiação. Na aula de hoje, nós vamos mostrar um exemplo de projeto de antena. Vai ser o único exemplo de projeto, de síntese de antenas, que vocês vão ver neste curso. E, no caso, a síntese é em cima do fator de conjuntos, do fator de conjunto, de um conjunto linear com N elementos idênticos, transladados e igualmente espaçados. Ou seja, muito parecido com o que a gente viu na aula passada. A diferença é que aqui a amplitude e a fase da excitação de cada elemento não segue o que foi feito na aula passada. Na aula passada, no conjunto de fase progressiva, a gente assumiu todas as amplitudes constantes, iguais, né? E a fase de um para o outro variando de beta. Aqui não. Aqui essa amplitude e essa fase vão ser um pouco mais arbitrárias. E a ideia é ajustar essa amplitude e essa fase de cada elemento para que o fator de conjunto tenha um certo comportamento, corresponda a um certo diagrama de radiação. Em outras palavras, dado o diagrama de radiação que a gente deseja, como obter isso utilizando um conjunto linear? Esse é o objetivo da aula de hoje. Tá? Isso, no livro texto, corresponde às seções que vão da 7.1 até a 7.5. Ou seja, a gente pulou aqui do capítulo 6. No capítulo 6, a gente só vê, se não estou enganado, as primeiras seções. E já estamos, pulando para o capítulo 7, onde é apresentada uma técnica, que é uma técnica antiga, ela não é a mais eficiente, mas há 60, 70 anos atrás, os recursos computacionais não eram tão proeminentes como são hoje. Então, isso é uma técnica simples do ponto de vista numérico, analítico, numérico, uma técnica simples e que dá resultado, porém não é o melhor resultado. Depois dessa técnica, outras muito melhores, muito mais eficientes surgiram, e hoje, com os recursos computacionais que temos, essas outras técnicas podem ser implementadas sem grandes complicações. Só que a gente não vai estudar essas outras técnicas aqui no curso. Nós vamos estudar uma técnica em particular, mais simples, que durante muito tempo foi bastante utilizada. A gente não vai apresentar essa técnica de uma vez. Então, para ir introduzindo o assunto aos pouquinhos, nós vamos dividir a aula em 3 partes, seguindo exatamente o que o Balanis faz. Tá? As 2 primeiras partes não são do nosso interesse, a não ser pavimentar o caminho até chegarmos na última parte da aula, que é realmente a parte que nos interessa, que é a síntese de um conjunto linear. Mas antes de chegar no objetivo, nós vamos ter 2 etapas anteriormente. Tá? E nessas 2 etapas, a gente vai assumir que não temos um conjunto discreto de elementos, mas novamente um dipolo. Nós temos essa distribuição filamentar de corrente, e por ser um filamento de corrente, mais uma vez a gente vai colocar sobre o eixo Z para facilitar a análise. E vamos colocar esse filamento de corrente centrado aqui na origem, de maneira que o dipolo, como sempre, vai de menos L sobre 2, aqui embaixo, até mais L sobre 2. A nossa fonte de corrente é linear, filamentar, então o nosso vetor R', que descreve a posição da corrente, vai ter só componente na direção Z, né? E na região de campo distante, que é o nosso objetivo, o observador vai ser descrito pelas suas coordenadas esféricas, R, θ e φ, como está indicado na figura. Só que, diferentemente do dipolo finito, que nós estudamos antes, aqui essa corrente, e a gente não está preocupado aqui em como sintetizar essa corrente. É um exercício matemático. Lembra que o objetivo
final, é a última parte da aula de hoje. Essa corrente, ela não vai ser mais aquela distribuição senoidal que a gente definiu antes, baseado em conceitos físicos. Aqui ela vai ser definida de maneira matemática, sem que a gente se preocupe em como realizar esse tipo de antena. Tá? E aí, na região de campo distante, dada a distribuição de corrente, nós achamos o fasor campo elétrico, usando essa integral aqui. Ó. Eu espero que no momento atual, todos vocês reconheçam essa equação. É a nossa distribuição de corrente, menos a componente dela na direção do observador. Aqui tem a correção de fase, pelo fato dessa corrente não estar na origem, ela está transladada pelo vetor R'. A variável de integração é o Z', variando de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, e aqui as constantes de sempre. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Esse problema, a menos da distribuição de corrente, que agora vai ser diferente, já foi resolvido antes. Então, a gente já sabe de resultados anteriores, nós não vamos repetir, que se eu pegar essa corrente que só tem componente na direção Z e tirar fora a componente vetorial na direção do observador, a gente vai recair nessa expressão aqui. Ó. Isso já foi visto quando estudamos o dipolo finito. A diferença é que lá no dipolo finito a gente assume essa corrente senoidal. Aqui a gente não vai fazer desse jeito. Daqui a pouco a gente vai definir a distribuição de corrente. E a correção de fase dada pelo produto escalar R' escalar R chapéu. Como o R' só tem componente na direção Z, isso aqui vai dar Z' cosseno θ. Igualzinho como foi no caso do dipolo finito. E aí, substituindo essas duas expressões na integral de cima, a gente chega nisso daqui. Ó. O que eu fiz foi passar as constantes para fora da integral. Se você olhar para isso, e é por isso que eu gosto de dar essa técnica, porque ela, entre outras coisas, tem um feeling físico, né? Um sentimento físico por trás. Olha só que interessante. Se você pegar a expressão que a gente estudou lá atrás, do dipolo infinitesimal elétrico, essa é a expressão do campo do dipolo infinitesimal elétrico com momento unitário, ou seja, o IL igual a 1, centrado na origem. Enquanto que isso daqui, ó, não é um fator de conjunto, porque aqui não existe um conjunto de elementos, uma distribuição de corrente. Mas se você pensar que cada ponto, cada pontinho dessa distribuição de corrente é um dipolinho infinitesimal, e que essa distribuição, ao invés de ser discreta, ela é contínua, o somatório, ó, vira essa integral. E o que é isso daqui? Ó? Nada mais é do que a amplitude e fase de cada pontinho, de cada dipolinho infinitesimal, com a sua correção de fase devido à translação para cima ou para baixo ao longo do eixo Z. Ó. Então, isso daqui faz o papel de um conjunto de dipolinhos infinitesimais colocados sobre o eixo Z. Só que ao invés de ser um somatório de elementos, você tem uma integral, porque a distribuição desses dipolinhos é contínua, desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, esse primeiro termo, ó, repare, é como faz o papel do fator de elemento. É o campo radiado por um dipolinho infinitesimal. Dipolinho infinitesimal é eufemismo, é um dipolo infinitesimal, só que com momento unitário. A amplitude e a fase da excitação estão aqui dentro, ó, do somatório, da integral. Isso daqui faz o papel do fator de conjunto nesta situação. Só que como não temos um conjunto,
A gente não chama isso de fator de conjunto. Seguindo o livro do Balanes, traduzindo para o português, a gente vai chamar isso de fator espacial. Ele faz o papel do fator de conjunto, mas não é um fator de conjunto. Apesar da analogia, vamos chamar isso de fator espacial, ao invés de chamar de fator de conjunto. Então, essa é uma maneira interessante de interpretar o dipolo, que também pode ser estendido para outras distribuições de corrente, outras antenas. É um conjunto de dipolinhos infinitesimais. Só que continuamente distribuídos. Nesse caso aqui mais simples, distribuídos sobre o eixo Z. Em relação a esse resultado, alguém tem alguma pergunta? Vamos prosseguir. Então, diferentemente do dipolo do dipolo finito que foi estudado antes, aqui a gente não vai assumir uma distribuição senoidal de corrente. Por quê? O objetivo, lembra, a gente só vai ver no final da aula de hoje. Então, sem questionar muito, vamos assumir que essa distribuição de corrente ela possui uma amplitude I0. Agora aqui, ó, o I0 é uma função real. Uma função é real, porém não senoidal, não constante. Ela tem uma certa função. E fase progressiva. A fase é progressiva. E ela é dada em função do Z' através dessa expressão. Menos K', não importa quem é o K', é um parâmetro, que multiplica a coordenada Z'. Então, na medida em que Z' vai variando, a fase da corrente vai variando de maneira linear ou progressiva. Variação progressiva nada mais é do que uma variação linear. Se você quiser que toda a corrente tenha fase uniforme, constante, é só fazer esse parâmetro K' tender para zero, ou ser igual a zero. Por que K'? É porque daqui a pouco a gente vai juntar esse K' com o nosso K. Então, como vai ter o K' junto com o K, eu resolvi K'. E aí, ó, eu substituí essa corrente aqui na expressão anterior. A amplitude da corrente não é constante, é uma função de Z', e aqui está a fase progressiva, multiplicando aquele fator de correção de fase. E agora, ó, eu vou pegar essas duas exponenciais aqui e juntar numa coisa só. Eu vou definir um K índice Z. Por que K? Porque envolve os parâmetros K e K'. Por que Z? Porque está multiplicando o Z'. Então, a gente chamou de KZ, que vai ser simplesmente K cosseno θ, que aparece aqui, ó, menos o K', que aparece aqui. E observe que KZ ele está associado ao ângulo θ. E esse ângulo θ varia entre 0 e π. Então, isso aqui não pode ter qualquer valor, né? Tem que ter um valor tal que o cosseno de θ, né, esteja limitado entre os valores de menos 1 a mais 1, já que o θ varia de 0 até π. Então, não se esqueça que o KZ está associado ao θ, ao ângulo θ, e vice-versa. Bom, definindo o parâmetro KZ desta maneira, a gente reescreve aquela integral assim, ó. Por enquanto, nada de novo. Por definição, fora da antena, fora do domínio que vai de menos L sobre 2 a L sobre 2, quanto vale a corrente? Uma pergunta, para ver se vocês estão aí. A corrente é constante. Não, fora da antena. Zero. Zero. Então, repare, acima de L sobre 2 não tem corrente, abaixo de L sobre 2, abaixo de menos L sobre 2 também não tem corrente. Então, eu posso estender esses limites de integração de menos infinito a mais infinito, que, lembrando, ser a corrente nula fora do domínio, essa integral vai ter o mesmo valor.
Eu só estou somando zero desnecessariamente. Então, não se esqueça, quando eu passo daqui para cá, eu estou assumindo que a corrente é nula fora dessa região, fora desse domínio. Isso é importante. Bom, quando eu olho para essa integral aqui, ó, essa integral com outras letras, com outros símbolos, vocês já viram antes. Isso daqui o que que é? O que que essa integral aqui representa? É uma pergunta. A distribuição de corrente. Não, você já não, esquece antenas. Tá. Vamos lembrar de sistema, análise de sistemas lineares. Essa integral representa o quê? Uma Formada de Fourier? Fourier. Repare que isso aí é uma transformada de Fourier. A menos de uma constante, 1 sobre raiz de 2π. O KZ, geralmente o pessoal não usa essa letra, usa ômega. Eu, ao invés de dizer o pessoal colocaria T. Então, repara, isso daqui, no fundo, matematicamente, é a transformada de Fourier dessa distribuição de corrente. E essa transformada de Fourier, a menos de constante, né, é o campo radiado por essa antena. Então, repare, o campo radiado pela antena, ou melhor, esta parcela aqui, ó, da integral, do campo radiado pela antena, é o nosso fator espacial. Ó. Fator espacial esse que tem a ver com o diagrama de radiação da antena. Lembra que o diagrama de radiação dessa antena vai ser proporcional ao módulo do L quadrado. Então, a menos do fator de elemento, né, que também é importante, ele está ali presente, ele não pode ser ignorado, mas repara, o diagrama de radiação tem a ver com esse fator espacial, que, por sua vez, pode ser interpretado como a transformada de Fourier da amplitude da corrente sobre aquela antena. Consequentemente, utilizando as propriedades da transformada de Fourier, eu sei que eu posso reescrever a relação entre a corrente e o fator espacial desta maneira. Ó. Isso aqui é a transformada inversa. Aqui está a alma da síntese. Dado o fator espacial, que tem a ver com o diagrama de radiação que eu desejo, eu determino a corrente, eu sintetizo a antena. Se eu quiser um determinado diagrama de radiação, a distribuição de corrente é dada por essa expressão aqui. Isso é uma fórmula de síntese. Ela não é perfeita, porque depois, ó, lembra, nós temos que truncar essa corrente entre menos L sobre 2 e mais L sobre 2. Isso daqui, ó, só é verdadeiro se a corrente for de menos infinito a mais infinito. Como ela não é, depois a gente tem que voltar atrás, mudar os limites de integração, ó, e ver o que aconteceu, que é o que a gente vai fazer no exemplo do próximo slide. Em relação a esse slide, as informações aqui dentro, alguém tem alguma pergunta? Então, vocês estão vendo uma teoria muito simples, né, de síntese de antenas. Dado o diagrama de radiação, dado o fator espacial, a gente determina, ou quase isso, né, a distribuição de corrente que a gente precisa ter para atingir aquele diagrama de radiação. No presente caso, né, dificilmente você vai conseguir construir um dipolo com a distribuição de corrente necessária, tá certo? Mas lembra que o nosso objetivo é para o final da aula de hoje. Isso aqui é só um passo intermediário. Então, para tentar fixar aqui a ideia, eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, imagina que eu quero um fator espacial que entre dois ângulos, θ1 e θ2, ele seja uniforme. Ou seja, eu tenho um diagrama de radiação lógico.
ignorando o fator de elemento, né? Só o fator espacial. Que ele seja uniforme entre θ1 e θ2 e fora desse domínio, ou seja, entre 0 e θ1 e entre θ2 e π, que ele seja zero. Ou seja, eu quero um diagrama de radiação, no caso um fator espacial, que tem a forma de um pulso entre θ1 e θ2. Que tipo de antena, que corrente esse dipolo precisa ter para alcançarmos esse objetivo? O problema está entendido ou alguém tem alguma dúvida? O resto é fazer conta. Então vamos lá. A primeira coisa é obter, usando aquela teoria baseada na transformada de Fourier, essa corrente. Ó. Então, lembra, como foi dito antes, que o Kz está relacionado com θ. E na nossa transformada inversa, o Kz é a variável de integração. E o fator espacial, ele só é diferente de zero entre θ1 e θ2. Então, os limites de integração, ao invés de irem de menos infinito a mais infinito, eles vão desde o Kz correspondendo ao θ1, ó, até o Kz correspondendo a θ2. Lembrando que o θ1 é maior que o θ2, né? Lógico. Então, esta é a integral que você tem que avaliar para achar a distribuição de corrente. Acaba que essa integral, como o integrando é uma exponencial, essa integral é simples de ser avaliada, este é o resultado. Ó. Então, esta é a distribuição de corrente, de amplitude, né, que você precisa ter naquela corrente, naquela antena, né, para realizar o diagrama, o fator espacial que a gente impôs. Mas isso iria acontecer se a corrente estivesse definida de menos a mais infinito. E na prática, ela está entre menos L sobre 2 e mais L sobre 2. Então, para ver o resultado, eu vou pegar essa corrente e vou integrar para achar o fator espacial. Se os limites de integração fossem de menos a mais infinito, o resultado dessa integral ia ser exatamente esse daqui. Mas como o L é finito, não vai dar isso daqui. Vai dar algo que eu espero seja próximo daquilo. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que essa integral também sai no braço, sem dificuldade, mais ou menos, né? Porque, ó, por causa dessas exponenciais aqui, ó. Então, quando você substituir essa expressão aqui dentro e realizar as integrais, você vai ter essa expressão no final. Não vou fazer aqui os passos. Elas saem em função da função seno integral. Ó. Isso aqui é a função seno integral. Ela já apareceu aqui antes no curso, quando a gente estudou a potência radiada pelo dipolo finito. Essas funções vocês conseguem implementar sem dificuldade alguma no MATLAB. Elas já estão pré-programadas no MATLAB, no Matemática. Então, isso daí você pega um programinha do MATLAB e faz gráficos entre θ igual a zero e θ igual a π para ver que fator espacial saiu desse cálculo. E aí é o gráfico que nós vamos mostrar aqui. Eu vou mostrar para 3 valores de L. Vamos ver o que acontece na medida em que a gente varia o tamanho da antena. L igual a 1 comprimento de onda, 10 comprimentos de onda e 100 comprimentos de onda. Ou seja, desde uma antena relativamente pequena até uma antena relativamente grande. E vamos ver o que acontece quando a gente utiliza essa síntese para tentar obter esse fator espacial. E aí, ó, o gráfico obtido no MATLAB foi esse daqui, ó. Em verde é o fator espacial por uma distribuição de corrente com 1 comprimento de onda. Em vermelho, 10 comprimentos de onda. E em azul, 100 comprimentos de onda.
sendo que neste exemplo eu escolhi, ó, o θ1 para ser igual a 45 graus, aqui mais ou menos, ó, e o θ2 para ser igual a 135 graus, mais ou menos por aqui. Pergunta: nesses três casos, eu consegui exatamente o fator espacial que eu desejo? Uma pergunta. Alô? Tem alguém aí? Não, porque esse aqui é só... Não, tá certo. Pulso. Para eu obter esse fator espacial exatamente como está indicado aqui nessa equação, ó, essa corrente precisaria ter que tamanho? Tem que ser maior do que a de 100 comprimentos de onda? Isso, teria que ser muito grande, tendendo para o infinito. O que não é prático. Mas repara, dentro de certas limitações, pode ser que com uma antena suficientemente grande eu consiga algo parecido com o meu objetivo. Talvez, dependendo das especificações sobre essas oscilações, largura, etc., pode ser que uma antena com 10 comprimentos de onda, ou um pouquinho mais, atenda os requisitos. Agora, observe que a antena com um comprimento de onda, ó, tem um resultado mais pobre, que pode ser útil ou não, dependendo do que eu quero fazer com essa antena. Então, repare, se eu quiser um diagrama de radiação com muitos lóbulos, muitas variações, etc., um nulo aqui, um máximo acolá, provavelmente, quanto mais restrições eu tiver em cima do diagrama de radiação, maior vai ter que ser a antena para eu poder realizar aquele diagrama. Com uma antena pequena, eu não consigo um diagrama, ó, com esses 4 bicos. Até aqui é 0. Depois, instantaneamente, ó, vem aqui para 1, permanece em 1 durante um certo valor de ângulo. Depois, ó, imediatamente após, vem aqui para 0. Para eu conseguir esse formato aqui de pulso, com esses 4 bicos, eu preciso de uma antena gigantesca. Em relação a esse resultado, em relação a esse exemplo, alguém tem alguma pergunta? Então, isso aqui conclui a primeira parte da aula de hoje. Tá? Vamos para a segunda parte. Novamente, ainda não é o nosso objetivo. Continua sendo um dipolo. Continua sendo um dipolo finito, só que a distribuição de corrente não é senoidal. E também não vai ter aquela distribuição de corrente que eu assumi antes. Eu agora vou fazer algo a mais. Aquela corrente com aquela fase progressiva dada pelo parâmetro K', ainda é restritiva. Eu quero algo menos restritivo, um pouco mais arbitrário. Não vai ser totalmente arbitrário, mas vou ter um pouco mais de liberdade. Eu não sei se isso vai ser bom ou não, tá? A gente vai avaliar isso na última parte. Mas vamos assumir, nessa segunda etapa da aula, que agora eu tenha uma distribuição de corrente que, na verdade, é a superposição de várias distribuições de corrente. Ou seja, ao invés de termos uma única distribuição de corrente com fase progressiva, eu vou ter um somatório de distribuições com fase progressiva. Cada termo desse somatório com a sua progressão de fase particular. E essa progressão de fase, ao invés de usar o parâmetro K', né, eu vou usar K'(M), ou seja, cada termo M vai ter o seu K' específico. Ou seja, ao invés de uma corrente só com fase progressiva, eu vou ter várias, uma sobre a outra, com cada uma com a sua fase progressiva. Cada uma com a sua amplitude B.
Só que existem restrições. A primeira restrição é que esse M do somatório não vai de menos infinito a mais infinito. Ele vai de menos M maiúsculo a mais M maiúsculo. E a gente vai ver que esse M maiúsculo ele é limitado. Ele não pode ter qualquer valor. Além disso, o K' não pode ter qualquer valor. Tá? Ele tem que ter exatamente, ó, ele é dado por essa expressão. Ele tem que ser um múltiplo inteiro de 2π sobre L. Por que essas restrições? A gente só vai entender no resultado final. O objetivo aqui é chegar na definição, na determinação desses coeficientes B, sem ter que otimizar, sem ter que resolver um sistema de equações. Desse jeito, ó, quando define-se a fase, a progressão de fase deste jeito, a conta no final é fácil de ser resolvida. A gente vai conseguir achar as amplitudes B sem ter que resolver um sistema matricial. É isso. O objetivo é esse. Tá? Em relação à nova distribuição de corrente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, aí a gente vai novamente botar essa corrente dentro daquela integral. A teoria não mudou. A relação entre o fator espacial e a corrente ainda é dada através daquela transformada de Fourier. A ideia é a mesma, apenas que o resultado da integral vai dar um pouco diferente, porque a nossa distribuição de corrente agora é outra. Tá? Então, se a gente substituir a expressão dessa corrente IZ' na integral, que nos dá o fator espacial, ó, são rigorosamente os mesmos passos anteriores. Tá? A gente vai integrar essa corrente de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Apesar desse somatório aqui, ó, a B é uma constante. Então, ó, eu posso passar para fora da integral. E dentro da integral vai ficar uma integral de exponencial. Então, isso aí sai fácil. Essa integral sai fácil. No final, nós chegamos nessa expressão, ó, sem nenhuma aproximação. Ou seja, o fator espacial é um somatório de sincs. Repare que essa função é a função sinc. É seno de x dividido por x. É o seno de x dividido pelo argumento x. A constante L, que é o tamanho da antena, ela aparece como resultado, já passei para fora do somatório. E as amplitudes, ó, continuam aqui. Elas foram passadas para fora da integral porque B é constante, não depende de Z'. E isso deu este resultado em decorrência desta definição. Qual é a vantagem de definirmos o parâmetro K'M desta maneira? Repare o seguinte, ó. Para determinados ângulos entre 0 e π, esses ângulos eu estou definindo como θm. Então, não é qualquer valor de θ. Para determinados ângulos θm, cujo cosseno é igual a esse múltiplo inteiro de lambda dividido por L, olha o que acontece. Quando o cosseno de θ for um múltiplo de lambda dividido por L, como esse cosseno de θ é dividido por L sobre lambda, para estes valores de θ específicos, o argumento dessa senoide, o argumento dessa sinc, vai dar π, que multiplica um inteiro menos um outro. Ou seja, vai dar um múltiplo de π. Quanto vale o seno de um múltiplo de π? Múltiplo inteiro de π. É uma pergunta. Quanto vale o seno de 0? Quanto vale o seno de π? Quanto vale o seno de 2π? E por aí vai. 0. 0. Ou seja, para este ângulo em particular,
estes termos vão dar zero, exceto qual termo? Quanto vale a sinc quando o argumento é zero? Quanto vale a sinc de zero? Quanto vale seno de x dividido por x quando x é igual a zero? Ou quando x tende para zero? Vocês já estudaram sinc antes, função sinc. 1. Ou seja, todos os termos vão para zero, exceto aquele termo onde o m corresponde a este aqui, ó. Só neste termo do somatório, este termo aqui entre colchetes, que é a função sinc, não vai dar zero, vai dar 1. Ou seja, se você escolher θ para ter este valor específico, θm, o resultado do somatório é L vezes o coeficiente B correspondente. E aí está a vantagem, né? Lógico, existem as limitações, mas essa é a vantagem dessa técnica. Repare, dado o fator espacial amostrado em determinados ângulos θm, o coeficiente B ele é determinado sem a necessidade de resolver um sistema de equações. O B associado a este ângulo é simplesmente o fator espacial que eu desejo naquela direção dividido pelo tamanho da antena. Aí você faz isso para m igual enfim, vamos supor que esse m maiúsculo seja igual a 6. Aí você faz para m igual a menos 6, m igual a menos 5, até m igual a 6. E aí você vai achando os coeficientes, a síntese está definida. Por isso que essa técnica, na verdade, o resultado final, essa aqui ainda não é a técnica que eu quero mostrar para vocês. Mas essa síntese, né, caso você pudesse construir uma antena com essa distribuição de corrente, ela é simples, porque você determina os coeficientes dessa expansão em série de maneira rápida. Ou seja, simplesmente você vai dizer, ó, este BM tem a ver com o valor que eu quero para o fator espacial naquela direção. Essa é a grande vantagem da técnica. A grande desvantagem, a desvantagem dessa técnica é que o valor do θm já está definido. θm é definido por esta igualdade aqui, ó. Ou seja, você não tem liberdade para escolher aonde você vai amostrar o seu fator espacial. Deu para entender ou alguém ficou com alguma dúvida? Por que isso é uma desvantagem? Em determinados casos, você gostaria de amostrar mais numa região e menos na outra. Por exemplo, nesta região aqui, de θ igual a 0 até θ igual a 90, o diagrama não varia muito. Mas de θ igual a 90 até o final, tem muitas oscilações. Então, eu gostaria de amostrar mais o meu fator espacial nessa região com mais oscilações do que na outra. Mas com essa técnica aqui não posso. Eu vou ter que analisar exatamente nos pontos, nas direções definidas por essa igualdade. Lembrando que m é inteiro, um valor inteiro. Outra limitação dessa técnica. Se eu tiver um diagrama muito complicado, muito cheio de variações, eu preciso amostrar com mais pontos, eu preciso amostrar em mais direções, o que eu tenho que fazer aqui? Repare, se eu quiser amostrar em mais direções, eu tenho que aumentar o número de termos do meu somatório. Eu tenho que aumentar esse valor do m maiúsculo. Acontece que se eu aumentar o valor do m, dependendo da razão lambda sobre L, o valor desse termo pode ter módulo maior do que 1. E isso não corresponde à nossa região visível. Lembra que na região visível, esse cosseno só pode ter valores entre menos 1 e mais 1. Então, para eu aumentar o valor do m,
Se eu quiser mostrar em mais ângulos e mais direções, eu tenho que usar uma antena maior. Eu tenho que aumentar o valor do L. Então, essa é outra desvantagem da técnica, porém tem a ver com a física, né? Se eu quiser radiar um diagrama com mais detalhes, com mais variações, dificilmente eu vou conseguir realizar isso com uma antena pequena. Isso tem a ver com um comentário que foi feito na primeira etapa anterior. Diagrama com mais variações, mais nuances, mais restrições, eu quero um nulo aqui, 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 eu quero um máximo naquela direção, provavelmente vai necessitar de uma antena maior, mais elementos, né? Você dificilmente vai conseguir com uma antena pequena, tá? Geralmente, isso é uma informação... Lógico que isso depende de caso a caso, né? Cada caso é um caso. Mas, geralmente, isso é uma regra geral. Se você quer um diagrama com mais informação, com mais variações, você dificilmente vai conseguir aquilo com uma antena pequena. Ou com um conjunto de antenas, um conjunto pequeno, com poucos elementos. De maneira que a gente vai sintetizar, ou melhor, sintetizar essa técnica no próximo slide. Ó. Esse processo de síntese, né, foi já estudado há muitos anos atrás, é conhecido como o método da amostragem de Woodward-Lawson. Aparentemente, eles não trabalharam juntos, eles obtiveram algo parecido, trabalhando de maneira independente, de maneira que hoje a gente chama essa técnica de Woodward-Lawson, que vai ser a técnica que a gente vai mostrar daqui a pouco na terceira parte desta aula, que é o que realmente é o objetivo da aula de hoje. Isso aqui ainda é um passo intermediário. Então, você precisa definir primeiro o valor do M máximo, do M maiúsculo. Lembrando que M maiúsculo define quantas amostragens vão ser feitas. Como o somatório vai de menos Mzão até mais Mzão, você vai ter 2 vezes M mais uma amostragem. Esse mais um aqui vem do termo M minúsculo igual a 0. Em outras palavras, se você tiver um diagrama de radiação com muitas nuances, você provavelmente vai ter que amostrar o seu fator espacial em mais valores de θ, em mais ângulos θ entre 0 e π. Acontece que existe essa limitação aqui, ó. O cosseno destes ângulos onde as amostragens vão ser realizadas tem que ser igual para que aquele somatório dê todas as sincs nulas, exceto uma. Para que aquilo aconteça, isso aqui tem que ser verdade. Como o cosseno de θ, né? O θ está entre 0 e π, e, consequentemente, o cosseno de θ vai estar entre menos 1 e mais 1, isso aqui não pode ter qualquer valor. Isso aqui não pode ser, por exemplo, menos 1 milhão. Não dá. Tem que ter um valor entre menos 1 e mais 1. De maneira que, se você quiser um M, uma quantidade de amostras maiores, você vai ter que usar um L maior. É isso. Então, o maior valor de M possível é aquele que faz com que isso daqui tenha módulo menor ou igual a 1. Ó, menor ou igual a 1. E aí, trabalhando em cima dessa desigualdade, a gente chega à conclusão, ó, que esse M que define o número de amostras tem que ser menor ou igual a razão L sobre lambda. De maneira que, se você quiser mais amostras, você tem que aumentar o tamanho do seu dipolo, da sua corrente, em relação ao comprimento de onda. Essa primeira observação ficou clara? Alguém tem alguma pergunta? Bom, uma vez definido o valor do M, ou, se você preferir, uma vez definido o tamanho da antena, e automaticamente esse M aqui está amarrado a esse tamanho elétrico da antena, você já tem as suas 2 M mais 1 amostras definidas. E elas vão ocorrer nos ângulos θ dados por essa relação aqui, ó. Então, nestas direções, nestas 2 M mais 1 direções, você vai perguntar qual é o fator espacial que eu quero nessa direção.
Isso aqui é um dado de entrada. Se você não sabe o fator espacial que você deseja, não tem problema, né? Não existe problema. Como isso é conhecido, automaticamente isso te dá as amplitudes daquele somatório, sem ter que resolver nenhum sistema de equações. Por isso que a técnica é simples, porém limitada, né? Como já foi dito anteriormente. Consequentemente, a distribuição de corrente que você tem que realizar para obter o tal fator espacial é essa daqui, ó. Tudo que eu fiz aqui foi pegar aquela fórmula do slide anterior e no lugar do BM eu substituí pelo fator espacial desejado na direção θm dividido por L, que eu passei para fora em evidência. Então, esta é a corrente que eu tenho que realizar. Ela é obtida diretamente do fator espacial, naqueles ângulos θm. Uma vez obtidas as amplitudes, se você substituir no somatório que te dá o fator espacial, tudo que a gente faz é pegar aquela equação, que é a mesma do slide anterior, e trocar, ó, esse L vezes βm pelo fator espacial. Ou seja, eu vou conseguir reproduzir o fator espacial exatamente naqueles pontos onde eu a mostrei. A dúvida é, mas o que vai acontecer entre um ponto e outro? Esse é que é o problema. Se eu quiser garantir que esse fator espacial seja obtido com muito sucesso, eu preciso usar mais pontos. Em outras palavras, eu preciso diminuir a distância entre as amostras. Para isso, eu preciso aumentar o valor do M maiúsculo. Mas para isso, eu preciso usar uma antena maior. Essa é a grande limitação da técnica. Porém, do ponto de vista numérico, ela é muito simples. O problema que não nos interessa, porque isso aqui é um problema matemático, né, é como realizar isso, como sintetizar um dipolo para ter essa distribuição de corrente. A gente não vai se preocupar com isso, porque esse não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é a última parte que vem depois do próximo exemplo. Antes de resolvermos um exemplo em cima dessa técnica, alguém tem alguma pergunta? Então, o exemplo agora é novamente sintetizar aquele fator espacial. Ó. É o mesmo de antes, igualzinho. Só que agora usando essa nova técnica, essa nova distribuição de corrente. Então, ó, segundo a técnica de Woodward e Lawson, o nosso fator espacial, eu gostaria que fosse esse daqui, ó. Ele é realizado desta maneira. Porém, o M maiúsculo está limitado. Se eu quiser mais amostras para tentar realizar melhor o meu objetivo, eu vou ter que aumentar o tamanho da antena. Então, aqui eu vou brincar, vão ser dois gráficos. Num, eu vou brincar, ou seja, eu vou variar o tamanho da antena. E, mais uma vez, eu vou usar 1 comprimento de onda, 10 comprimentos de onda e 100 comprimentos de onda, até para, se você desejar, comparar com o caso anterior. E nesses casos, eu vou usar o maior valor possível de M, o maior número de amostras que for possível. Tá? E aí eu fui no MATLAB e consegui esse gráfico. Tá? Então, lembrando que eu quero um fator espacial uniforme, constante, entre 45 graus, mais ou menos aqui, e 135 graus, mais ou menos aqui. Em verde, para uma antena com 1 comprimento de onda, em vermelho, para uma antena com 10 comprimentos de onda, e em azul, para uma antena com 100 comprimentos de onda. Para o caso verde, quando a antena tem 1 comprimento de onda, repare, esta desigualdade diz para mim o seguinte: se essa razão aqui é 1,
significa que o maior valor de M que eu posso ter é 1. E, consequentemente, esse somatório tem só 3 termos. Menos 1, 0 e 1. E, consequentemente, eu tenho 3 amostras possíveis. Adivinha onde elas foram parar? É esta amostra aqui, ó, em θ igual a 0, onde eu disse lá, eu quero o fator espacial 0. Depois teve uma segunda amostra por simetria, exatamente em θ igual a π sobre 2. Aí eu falei, nessa direção eu quero o fator espacial 1. E, finalmente, a última amostra caiu aqui, ó, para θ igual a 180 graus, onde eu obriguei o fator espacial a ser 0. Então, basicamente, isso aqui é a sinc. É a sinc que surge quando o m é igual a 0. Eu consegui obter o fator espacial, só que apenas em 3 direções. Nessa direção e nesta direção. Nessas 3 direções eu consegui o objetivo. Mas nas direções intermediárias, o que vocês acham? Eu consegui o objetivo ou não? É uma pergunta. Não, porque ela não formou um pulso, ela formou uma senoide. Ou seja, eu não consegui obter o que eu desejo nessa região e nem nessa região. Eu preciso fazer o quê? Usar mais pontos, maior número de M. amostras. Mas só que para eu aumentar o valor do M, eu preciso o quê? Para aumentar o valor do M, eu preciso o quê? Aumentar o tamanho da antena. Exatamente. Então, o próximo exemplo é como exemplo, tá? Eu escolhi M igual o tamanho de 10 comprimentos de onda. Com o tamanho de 10 comprimentos de onda, eu consigo fazer com que esse M possa ir até 10. E, consequentemente, eu vou ter 21 termos no somatório, de menos 10 até mais 10. Ou seja, eu consigo 21 amostras, que são esses pontos em vermelho aqui. Se você contar, e se eu não errei, isso daqui dá 21 pontos em vermelho, que é para mostrar que nesses pontos a amostragem foi bem sucedida. O problema é que, dado o valor do M, as amostras estão definidas. Por exemplo, se eu quisesse o meu pulso aqui, provavelmente a minha síntese não ia ter muito sucesso. Porque aqui eu tenho uma amostragem ruim. Nessa técnica do Woodward-Lawson, a amostragem ela só é boa em torno do θ igual a 90. Se eu tivesse um diagrama cheio de nuances nesta região ou nessa, provavelmente eu ia ter que usar mais amostras ainda. Ou seja, a antena ia ter que ser maior. Eu escolhi esse exemplo só para ilustrar, tá? E, finalmente, em azul, eu usei uma antena com 100 comprimentos de onda. Consequentemente, eu pude usar 201 amostras. E aí eu consegui um fator espacial mais próximo daquele desejado. Em relação a esses resultados e comentários, alguma pergunta? Bom, na próxima figura, o que eu fiz foi brincar, tá certo? Já está um pouco fora do nosso rumo, mas eu aproveitei para fazer uma brincadeira. Eu posso ter uma antena grande, como nesse caso, mas eu não preciso necessariamente usar 201 amostras. Eu posso usar menos, né? Eu posso pegar o valor do M e diminuir. Ao invés de usar 100, eu posso usar 50. O que eu não posso é fazer com que o M seja maior do que isso, mas menor pode. Então, nessa figura aqui, eu usei o comprimento da antena 100, mas eu mudei o número de amostras, né? Em azul, eu tenho 201 amostras.
em vermelho, eu tenho 70, 139 amostras e aqui 121 amostras. Mostrando que se eu não escolher direito a quantidade de amostras, né, eu acabo não atingindo o objetivo. Esse gráfico aqui, para falar a verdade, não faz muito sentido, né? Porque, enfim, se você pode usar 201 amostras, por que não usar o maior valor possível? Mas eu fiz aqui mais como brincadeira, para ver o que acontece quando a gente usa menos amostras do que aquilo que a gente poderia usar. Tá? Bom, terminada a segunda parte, agora a gente vai porque a gente realmente quer, é a terceira parte, que é a aplicação da técnica do Woodward e Lawson na síntese de um conjunto linear. É isso que a gente deseja. Então está aqui, ó, a nossa geometria. É um conjunto linear. Para facilitar a análise, eu coloquei todos os elementos ao longo do eixo Z. São N elementos idênticos, transladados e equidistantes. Então, os elementos continuam tendo que ser idênticos, não pode haver rotações, apenas translações, e nesta técnica, a distância entre os elementos tem que ser constante, igual a D. A diferença em relação ao que a gente viu na aula passada é que agora as amplitudes e fases, as amplitudes não vão ser constantes e as fases não variam de maneira linear, de maneira progressiva. As amplitudes e as fases vão ser determinadas de acordo com o fator espacial que eu quero sintetizar. E isso vai ser feito com essa técnica do Woodward e do Lawson. Porque, mais uma vez, essa técnica vai permitir obter a amplitude e fase de cada excitação sem ter que resolver um sistema de equações, sem ter que otimizar o problema. Tá? E isso aí, há 60 anos atrás, eu não me lembro agora quando essa técnica foi desenvolvida, mas deve ter sido em meados do século XX. Então, há 60, 70 anos atrás, isso era importante, que os recursos computacionais eram mais escassos. Hoje em dia, existem técnicas muito melhores do que essa. Tá? Mas, enfim, a gente vai estudar apenas essa aqui no curso. Se um dia vocês precisarem projetar, sintetizar conjuntos de antenas, teve um professor muito famoso nos Estados Unidos que produziu muitos textos, artigos, livros, junto com os alunos dele, sobre esse assunto. Não foi o único, mas é talvez o mais famoso, que foi o Elliott. Foi um dos mais famosos, né? Então, se um dia você precisar, comece procurando os textos do Elliott. dois L's e O-T. No livro do Balanis, provavelmente alguns trabalhos do Elliott são citados no final do capítulo 7. Tá? A gente não vai estudar os trabalhos do Elliott, a gente vai estudar apenas essa técnica do Woodward e do Lawson. E a ideia é muito parecida com o que a gente viu na última parte da aula de hoje. Ou seja, eu vou assumir que eu tenho aqui não um conjunto, mas vários conjuntos, cada um com a sua progressão de fase. É isso. Eu vou imaginar que não tenho apenas um conjunto, mas vários conjuntos de fase progressiva, cada um com a sua fase progressiva. Como o problema é linear, é só somar um em cima do outro. Então, ó, eu vou ter, observe que nós estudamos na aula passada o conjunto de fase progressiva e o somatório resultante caía nesta razão entre senos. Observe que isso aqui não é a sinc do slide anterior. Isso aqui é o resultado que a gente estudou na aula passada para um conjunto com amplitude constante e fase progressiva beta. Nós agora vamos assumir que nós não temos apenas um, mas sim 2m mais 1 conjuntos de fase progressiva, um sobre o outro, cada um com a sua amplitude B e a sua fase progressiva beta.
porém todos eles com o mesmo espaçamento entre elementos, todos eles com o mesmo número de elementos n. Então, n é constante, n maiúsculo. Não confundir n de neném com m de Maria. Então, n é uma constante, no nosso caso. A distância entre os elementos é outra constante, d. O que varia de um conjunto para o outro é a fase progressiva beta, que aí, para não confundir, eu vou usar beta índice m, e a amplitude de cada conjunto, das excitações de cada conjunto, que eu vou chamar de B índice M. Agora, a fase progressiva, como na técnica anterior, ela não pode ter qualquer valor. Ela tem que atender, ó, a esta relação aqui. Qual o motivo? O mesmo da segunda parte anterior. Fazer com que a determinação das amplitudes e fases desses elementos possam ser obtidas através de uma fórmula analítica simples, sem ter necessidade de resolver um sistema linear de equações. Isso daqui, ó, vai fazer com que o somatório dê zero em todos os termos, exceto num deles. É esse o objetivo aqui, tá? Aí, no caso, essa fase progressiva, beta, tem que atender essa relação aqui, ó. E já estou antecipando, o θm, que está associado à fase progressiva beta-m, é um daqueles ângulos θ pré-definidos, ou seja, cosseno do θm é um múltiplo inteiro de lambda dividido por L. O cosseno do θm já está pré-definido, uma vez definido os demais parâmetros, T, L e lambda. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Em relação a esse slide, que é o que foi apresentado até o momento, alguma pergunta? Então, o que eu vou fazer é simplesmente substituir nesse somatório, eu vou substituir o beta-m por essas relações aqui. Perdão, eu vou substituir o beta-m, que aparece aqui, e, consequentemente, aqui, ó, por essas relações. Vamos ver o que acontece. Então, ó, no próximo slide, eu peguei a expressão do psi, tanto no numerador como no denominador, e aonde aparece beta-m, eu substituo por isso, ó. E para não confundir o índice m do beta com o índice do somatório, eu troquei aqui momentaneamente o índice do somatório pela letra n. Senão vai ficar tudo m e aí vai confundir. Então, repare, para os valores onde o m e o n, para os termos, perdão, do somatório, onde o m e o n são diferentes, esse numerador vai dar zero. E, consequentemente, o resto dá zero. Só o termo onde o m e o n forem iguais, olha o que vai acontecer. Quando eles forem iguais, esse argumento vai dar zero, esse argumento vai dar zero, mas a razão aqui, ó, vai dar n. E o resultado disso é que, naquelas direções θm, que são as direções onde você vai amostrar o fator, agora não é mais fator espacial, agora é fator de conjunto, ó. Que agora é um conjunto. Onde você vai amostrar o fator de conjunto desejado, naquela direção você tem direto, ó, a amplitude B daquele somatório. E aí você obtém esse B sem precisar resolver um sistema de equações, sem precisar resolver, otimizar, etc. Você determina as amplitudes B de acordo com o valor desejado para o fator de conjunto naquela direção θm. Essa é a vantagem. As desvantagens são as mesmas do caso anterior.
as amostragens já são pré-fixadas, as direções onde as amostragens vão ocorrer já estão pré-fixadas, e se você quiser usar mais pontos para amostrar, você precisa aumentar o tamanho da antena. Isso faz com que essa técnica não seja muito eficiente. Apesar da simplicidade de implementação numérica, ela acaba não sendo tão eficiente como outras que foram desenvolvidas posteriormente. Tá? Só que a síntese não acabou. Perdão, a síntese não acabou. Porque a gente não precisa só das amplitudes B, a gente precisa também da fase em cada elemento. E é aqui que a gente vai ter uma análise diferente do que a gente já fez nas partes anteriores. Então, antes de prosseguirmos até o momento, alguma pergunta? Então, agora falando sobre a síntese passo a passo, tá? Ela começa de uma maneira muito parecida com a anterior. A gente vai definir um valor maiúsculo de M, que tem a ver com o número de elementos e a distância entre os elementos, ou seja, para você aumentar o número de amostras, para você aumentar o valor do M, você tem que aumentar o tamanho da antena, o tamanho do conjunto. Isso pode ser feito ou aumentando a distância entre o espaçamento de um elemento e o outro, ou aumentando o número de elementos. Ou ambos, né? Ou só um deles. O que importa é que você vai ter que ter um conjunto maior. A distância entre o primeiro elemento e o último tem que ser maior, caso você queira aumentar o valor de amostras, o número de amostras. Uma vez definido o valor de M, uma vez definido o número de amostras, 2M mais 1, você vai ter, através dessa relação, os ângulos, as direções onde essas amostras vão ser realizadas. Dependendo do fator de conjunto que você quer sintetizar, pode ser que você tenha que usar mais ou menos amostras. Mas a desvantagem dessa técnica em relação a outras é que essas amostras já têm as direções pré-especificadas. Você não consegue escolher as direções. O máximo que você pode fazer é definir o número de amostras. Mas uma vez definido o número de amostras, as direções onde as amostragens vão ocorrer estão definidas por esta relação aqui, ó. Uma vez definidas as amostras, o valor daqueles coeficientes das amplitudes Bn ou Bm são definidas desta maneira. Ó. O Bm vai ser igual ao fator de conjunto que você quer na direção θm dividido pelo número de elementos. Você obtém esses valores sem precisar resolver sistema de equações, sem precisar otimizar coisa nenhuma. Essa é a vantagem da técnica. E aí, o seu fator de conjunto ó, é dado por essa expressão. Tudo que eu fiz aqui ó, foi substituir o Bm por isso daqui. Alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? O problema é que eu não consigo, ó, do jeito como essa equação está escrita, eu não consigo enxergar aqui quais são as amplitudes e fases de cada elemento. Eu sei qual é a amplitude do fator de conjunto daquele conjunto de fase progressiva. Mas como está um sobreposto ao outro, eu não consigo definir individualmente as amplitudes e fases de cada elemento. Aí eu vou ter que trabalhar ó, em cima dessa razão aqui. Ó. No início da aula de hoje e na aula passada, eu relembrei a vocês que essa divisão entre senos, ela surgiu de um somatório, uma PG. Ou seja, eu preciso fazer com que esse somatório
que é um somatório em cima dos elementos, reapareça aqui, ó. Reapareça. Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo enxergar nesta equação quais são as amplitudes e fases de cada elemento que eu preciso para realizar aquele fator de conjunto. Então, para terminar o processo de síntese, eu preciso manipular essa razão aqui, ó. Eu preciso trabalhar de trás para frente, eu preciso voltar a escrever isso daqui, ó, como uma PG. Então, é simplesmente, né, pegar o que a gente fez na aula passada, só que ao contrário, trabalhar da esquerda para a direita. Então, ó, a gente na aula passada mostrou que esse somatório aqui, ó, pode ser escrito desta maneira. Então, se você trabalhar de trás para frente, você mostra que essa razão pode ser reescrita desta maneira aqui. E aí eu vou substituir isto aqui dentro. Eu vou ter um somatório duplo. Vou ter um somatório onde um dos somatórios, ó, o de índice I, é um somatório sobre cada elemento do conjunto, de 1 até N. Enquanto que o outro somatório, ó, é em cima do parâmetro M, que está relacionado às amostras que você realizou. E aí, sem entrar em muitos detalhes, assumindo que os dois somatórios convergem, não são problemáticos, são somatórios tranquilos, né? Não tem limite indo para infinito, eu vou trocar a ordem dos somatórios. Eu vou passar o somatório em I para fora e deixar dentro o somatório em M. É isso que eu vou fazer no próximo slide. Então, ó, eu já substituí a razão entre os senos pelo último resultado do slide anterior, que tem a ver com o que a gente fez na aula passada. Vou trocar a ordem dos somatórios, ou seja, eu passei o somatório em I para fora. E agora eu vou massagear, ó. Eu vou mexer nisso daqui para deslocar, remover a contribuição que vem da mudança na fase devido à translação. Lembra que dentro do somatório eu tenho ali a amplitude e fase da excitação vezes aquela exponencial que me determina a mudança de fase, a variação na fase, por causa da translação do elemento. Então, eu tenho que pegar isso e isolar, né? O que sobrar é a amplitude e a fase do elemento. Então, o que eu fiz agora na próxima linha foi simplesmente pegar a expressão do psi e trocar psi por KD cosseno θ menos beta m. E o beta m, lembra, ele não é qualquer um. Ele tem uma relação que já ficou lá para trás. Então, essa aqui, ó, é o beta m. Esse da cara daqui é simplesmente o mesmo aqui, ó. E daqui, ó, eu vou enxergar, ó, I menos 1 vezes esse cara tem a ver com a translação. Eu vou isolar, ó. Então, este termo que aparece aqui, ó, é a variação de fase por causa da translação do elemento. Opa, perdão. Por causa da translação do elemento. Consequentemente, este termo, que é um somatório, que aparece aqui entre colchetes, é a minha amplitude complexa do elemento I. Esse somatório daí, ó, vai dar um valor complexo. A amplitude dele é a amplitude da excitação, a fase dele é a fase da excitação do elemento I. E aí chegamos, ó, no resultado final. A síntese das amplitudes e fases de cada elemento, de acordo, né, com o fator de conjunto que você quer sintetizar, são dadas por esse somatório. Para cada valor de I, ó, para cada valor de I, eu vou obter a amplitude e a fase daquele elemento I. E essa é a técnica do Woodward e do Lawson, que durante muitos anos foi bastante utilizada para projetar vários conjuntos de antenas.
Com isso, com essa técnica, lógico que aí, dependendo da amplitude da fase de cada elemento, vai ficar um pouco mais difícil de realizar do que a técnica baseada na fase simplesmente progressiva. Mas com um pouco de cabeça, usando divisores de potência direitinho, calculando o tamanho das linhas de transmissão que levam a informação até o elemento, com um pouco de paciência, você consegue projetar o seu fator de conjunto. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, para terminar a aula, nós vamos mostrar mais um exemplo de síntese, agora uma síntese do fator de conjunto. Perdão, antes disso eu só estou... enfim, isso aqui já está no slide anterior, eu só estou aqui colocando de maneira mais clara, né? A amplitude e a fase de cada elemento é dado por essa fórmula aqui. É a mesma fórmula que já estava lá, eu só tirei para fora do somatório. Então, observe que, dadas as amostragens e o conjunto que você quer em cada amostra, e o índice, né, a posição do elemento, você faz esse somatório, que não é infinito, e determina a amplitude de fase. Então, é uma técnica simples de ser implementada no computador. Não é a mais eficiente de todas, tá? Agora sim, vamos pegar o exemplo que, mais uma vez, é aquele... Só que agora não é mais um fator espacial, né? Agora eu estou chamando de um fator de conjunto. Eu quero um fator de conjunto que seja constante entre θ igual a 45 e θ igual a 135 graus, e eu quero que, fora desse domínio, ele seja nulo. E aí eu implementei a técnica anterior, mas como são vários parâmetros, você tem aí um número de elementos, você tem aí o número de amostras, você tem a distância entre os elementos, eu precisei aqui de colocar mais gráficos para tentar ilustrar da melhor maneira possível os comentários que eu quero fazer. E vocês vão ver, se tudo correr bem, que alguns desses comentários têm a ver com a teoria da amostragem, que alguns de vocês já devem ter visto, ou em análise de sistemas lineares, ou em processamento de sinais. Tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Então, neste primeiro caso, o que eu fiz foi manter o tamanho do conjunto com tamanho fixo. Ou seja, esse tamanho do conjunto é a distância entre o primeiro elemento e o último elemento. Então, esse tamanho do conjunto eu escolhi. Como eu já sei que muito pequeno não funciona, eu escolhi um tamanho que não é nem muito pequeno, nem muito grande. Eu coloquei 10 comprimentos de onda. Então, de acordo com a técnica do Woodward e Lawson, com 10 comprimentos de onda, eu consigo, no máximo, 21 amostragens. E é esse o valor que eu vou escolher, o valor máximo. Ou seja, o M maiúsculo igual a 10. Eu vou usar o máximo possível. Porém, para eu atingir esse tamanho de 10 comprimentos de onda, eu posso fazer duas coisas. Ou eu uso poucos elementos, aumentando a distância entre eles. Por exemplo, eu posso pegar dois elementos, um embaixo, outro em cima, e escolher a distância entre eles 10 comprimentos de onda. Eu tenho um conjunto com tamanho de 10 comprimentos de onda usando dois elementos. Ou eu posso aumentar o número de elementos, diminuindo a distância entre eles. Então, eu brinquei com as duas coisas. E cada caso é uma cor diferente nesse gráfico. Então, vamos ver se vocês entendem. No primeiro caso, eu escolhi a distância entre os elementos de um comprimento de onda. Consequentemente, eu consegui colocar 11 elementos no conjunto. Esse caso aqui, azul mais clarinho, é essa curva aqui, ó. Olha para a figura aí. Essa curva aqui, ó.
Pergunta, eu consegui o meu objetivo? Alô? Tem alguém aí? Ainda não conseguiu o objetivo. Não consegui o meu objetivo. Aí eu resolvi diminuir a distância entre os elementos. Eu passei a distância entre os elementos para 0, não dá para enxergar direito, né? Infelizmente, mas é 0, nem eu estou enxergando direito, deu 0,625 comprimentos de onda. E com isso eu consigo colocar 17 elementos nesse conjunto, mantendo a distância entre o primeiro e o último em 10 comprimentos de onda. Esse gráfico verde aqui, ó. Repare que aqui eu consegui mais ou menos o objetivo, mas aqui fora eu não consegui aquele fator de conjunto pequeno. Então eu não consegui o meu objetivo. Aí, eu diminuí ainda mais a distância entre os elementos. Eu passei a distância entre os elementos para meio comprimento de onda. E com isso eu consigo colocar 21 elementos. É o gráfico vermelho. E aí nos outros eu fui diminuindo a distância entre os elementos e, consequentemente, aumentando o número de elementos. É o resultado azul mais escurinho, que não dá para ver direito aqui, e o último é em cor preta. Então, que conclusão que eu tiro desse estudo? É um estudo simplificado, mas interessante. Que conclusão que eu tiro desse estudo aqui? Para aplicar a técnica do Woodward e Lawson com um certo sucesso, eu tenho que ter um espaçamento entre os pontos igual ou menor do que uma pergunta. Eu não entendi bem, professor. Para eu obter meu fator de conjunto com certo sucesso, utilizando essa técnica do Woodward e do Lawson, o espaçamento entre os elementos do meu conjunto tem que ser igual ou menor do que meio comprimento de onda? Comprimento de onda. Vocês já viram isso em alguma outra disciplina? Não tem nada a ver com antenas. Por exemplo, você tem lá um sinal que pode ser representado por uma série de Fourier ou uma transformada de Fourier, e para você amostrar aquele sinal direitinho, qual é a regra de amostragem? Esse resultado tem a ver com a teoria de amostragem, que alguns de vocês devem ter estudado ou em análise de sistemas lineares ou processamento de sinais. Então, você tem que usar um espaçamento entre elementos menor, né, da ordem ou menor que meio comprimento de onda. Logo, os elementos não podem ser muito grandes, né? Porque se eles forem, a antena for muito grande, como é que uma vai ficar ao lado da outra meio comprimento de onda, né? Então, isso restringe o tamanho dos elementos que você pode usar. Então, nessa situação, geralmente a gente utiliza elementos pequenos comparados com o comprimento de onda. No outro caso, o que eu fiz foi aumentar o tamanho da antena, ou seja, de 10, eu passei para 100. E, consequentemente, eu consigo 201 amostras no máximo. 201 amostras. Então, repare que o objetivo, como eu tenho uma antena maior e mais amostras, eu consigo um objetivo com mais sucesso. Se isso daqui é necessário ou não, é outra pergunta. Óbvio, a observação é que, quando eu uso mais amostras, eu consigo atingir o meu objetivo. Eu brinquei de novo com o espaçamento entre os... Porque eu posso atingir esse tamanho de 100
comprimentos de onda, ou aumentando o número de elementos, o N, ou aumentando a distância entre os elementos. Então, mais uma vez, eu brinquei. E ao invés de fazer com 5 casos diferentes, eu fiz só com 3 casos. Em verde, um espaçamento maior que meio comprimento de onda. Em vermelho, com espaçamento igual a meio comprimento de onda. E em azul, com espaçamento menor do que meio comprimento de onda. E aí o resultado é o seguinte, ó, por causa de aliasing, quem já ouviu falar essa palavra, repare, quando eu uso um espaçamento maior que meio comprimento de onda, mais uma vez eu não consigo, eu consigo aqui nessa região, mas fora dela eu não consigo alcançar o objetivo, que era de 0, fora dessa região aqui, ó. Agora, quando eu uso meio comprimento de onda ou menos, eu nem consigo ver a diferença. Você não está vendo aqui o gráfico em vermelho, porque o gráfico em azul foi plotado posteriormente. Então, a curva em azul, aí vocês têm que confiar na minha palavra, né? A curva em azul ficou por cima da curva em vermelho. Os dois resultados são praticamente idênticos. Se eu não estiver muito enganado, tem um vermelhinho que aparece aqui, mas eu não sei se é a minha visão defeituosa ou se realmente ele tem um vermelhinho. E aí, no final, então, ó, repare que, dado o número de amostras e L, que é? Ah, L é o tamanho do conjunto, né? A distância entre o primeiro e o último elemento. Para você obter com certo sucesso o seu fator de conjunto, você tem que usar a distância entre os elementos, que acaba sendo a amostragem, né, da excitação da fonte, com pelo menos meio comprimento de onda entre um ponto e outro, entre um elemento e outro. Aí, aqui, ó, nessa figura verde, isso aí tem a ver com o aliasing, que a gente aprende, ou vocês estudam nessas disciplinas de amostragem, transformada rápida de Fourier, transformada discreta de Fourier, processamento de sinais, teoria de sistemas lineares, etc, etc, etc. E aqui nessa última figura, mais uma vez eu brinquei, sem necessidade, mas eu brinquei, ó. Eu especifiquei um desses casos, se não me engano, aquele em vermelho, onde eu obtive sucesso, eu mantive os parâmetros. A única coisa que eu variei é que eu poderia usar até 201 amostragens, mas eu fui usando menos, ó. Eu fui usando menos, sem necessidade, né? Mas, enfim, só para ver o que acontece se você usa menos do que o suficiente. Tem uma hora que o negócio quebra. Você não consegue mais obter o fator de conjunto necessário. Beleza? E com isso, quase que exatamente no horário, a gente conclui a aula de hoje. Então, na aula passada, nós vimos o fator de conjunto e estudamos o conjunto de fase progressiva. E na aula de hoje, nós mostramos uma entre várias técnicas de síntese de fator de conjunto, que é aquela síntese baseada no método Woodward e Lawson. Na próxima, tanto a teoria da última aula como a de hoje, a gente estudou esse fator de conjunto sem levar em consideração o acoplamento mútuo, o acoplamento eletromagnético que existe entre um elemento e outro. Se esses elementos estiverem próximos, e nessa situação aqui, eles vão estar próximos, ó, o campo radiado por um elemento vai perturbar a distribuição de corrente do elemento próximo. Ou seja, o elemento não irradia da mesma maneira como ele iria irradiar se estivesse sozinho. Isso não foi levado em consideração nessa análise. Então, geralmente, dependendo da geometria, dependendo da situação, esse acoplamento mútuo perturba menos o fator de conjunto. Geralmente, perturba menos o fator de conjunto.
De maneira que essas técnicas aqui ainda são muito, muito utilizadas para projetar, sintetizar o fator de conjunto. Esse acoplamento geralmente prejudica mais a impedância de entrada, a eficiência da antena. Então, na próxima aula, nós vamos levar em consideração esse acoplamento mútuo, mas ignorando o efeito dele sobre o diagrama de radiação da antena, concentrando a análise, né, para certas geometrias muito simples, aliás, para o dipolo, né, que é a geometria mais simples, para exemplificar o efeito desse acoplamento mútuo na impedância de entrada de uma antena e, consequentemente, na eficiência de radiação ou na recepção, né, de antenas quando elas operam umas próximas das outras. Então, esse vai ser o assunto da próxima segunda-feira, dia 29 de novembro. Antes de concluir aqui a gravação, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Então, só um segundinho, eu vou parar a gravação